Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, RJ+. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que é o biogás. Estamos aqui com a Débora Oliver, que é diretora de biogás da Raízen e CEO da Raízen Gel. Com o nosso Gabriel Cropes, presidente do Conselho de Energia da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e com Laudelino, meu par, vice-presidente jurídico aqui da Associação Comercial. Então vem com a gente. Gabriel, fala um pouquinho pra gente sobre esse evento do biogás, da Abiogás e tudo o que aconteceu, porque estava lotadíssimo. Conta pra gente. Acho que... Obrigado aí pelo convite de novo, né, Ricardo? Estamos sempre aqui no podcast e o evento foi um sucesso, né? Mais de 300 inscritos, lotação máxima realmente da casa. Uma parceria da Associação Comercial do Rio de Janeiro com a Abiogás, a Associação Brasileira do Biogás. É o primeiro evento que a Abiogás faz oficialmente aqui no Rio de Janeiro, então acho que a gente coroou da melhor forma possível essa participação, né, no Rio de Janeiro. Trouxemos aí uma série de autoridades na parte da manhã para discutir de um ponto de vista mais estratégico de políticas públicas. Depois tivemos um quadro bem técnico dos principais players do mercado e agora na parte da tarde uma sessão muito interessante do ponto de vista mais técnico. Então ali a gente teve, acho que, discussões para todos os gostos, né? E a ideia do evento é exatamente essa, né? Levar o conhecimento, levar essa discussão sobre o potencial de biogás e biometano para todos os cantos do Brasil, né? A gente sabe que o biogás está no Brasil todo, esse potencial está em todos os estados, mas, obviamente, alguns estados estão mais avançados, outros menos. A ideia é que a gente possa realmente trazer todo mundo nesse nosso barco, né? Débora, me conta um pouquinho sobre a Raízen, mas você sabe uma coisa interessante, te vendo aqui participar da Biogás, participar do evento, me faz pensar, a Raízen é uma potência, mas está junto com um grupo para empurrar esse mercado, o que a ela faz sentido. A gente não faz nada sozinhos, nós podemos ser nem a Raízen, maior né? andorinha do mundo, mas precisamos estar num grupo. Conta pra gente como é que a Raízen está avançando e o que você pensa dessa ação com uma entidade, participando em grupo. Bom, a Raízen de fato, é um gigante no segmento de renováveis, né? Só para ter uma ideia, ela é a maior produtora individual tanto de açúcar como de etanol do mundo, né? Ela tem uma operação, né, produz muito biogás e biometano numa única planta aqui, a partir do resíduo do suco energético, aí, que é da açúcar e etanol. Mas, como ela tem, né, a Raízen, de forma geral, tem 35 parques de bioenergia, e hoje a gente tem essa única planta que eu, né, comentei, o nosso potencial de utilizar o resíduo, né, da produção do etanol para a produção de biogás é 35 vezes o potencial que ela tem hoje, né, só dentro do parque de bioenergia. Então, a gente vê, né, tá ligada a biogás, acho que é essencial, né, primeiro porque, como o Gabriel comentou, existem realidades muito distintas, cada estado tem uma maturidade distinta das discussões, né, regulatórias, discussões o próprio mercado, né, evolui de forma diferente. E a característica, até tecnicamente, dos estados também é diferente, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem, por exemplo, no suco energético, uma realidade concentrada em determinados estados. Né, você pega Centro-Oeste, o próprio São Paulo é bastante grande, mas quando você vai aqui, por exemplo, para o Rio de Janeiro, é uma outra realidade, né, quando você tem plantas significativas de aterro, no Nordeste outras, no Sul outras. Então, acho que olhar, né, estar junto com a Biogás para entender como a gente desenvolve o mercado e aplica em cada situação, que é o grande valor, né? Então, a gente está há bastante tempo, a Raízen já é da Associação da Biogás,
E a gente tem visto bastante valor nessas discussões, como o Gabriel comentou, o evento de hoje, né? Foi super rico de trazer temas que a gente se depara, né, no desenvolvimento dos projetos, e que é super legal você ver os agentes discutindo e tentando chegar numa equação que faça sentido para todos, né? Débora, você sabe, a gente estava batendo um papinho aqui e você falou da planta que vocês montaram, isso apareceu na televisão, teve uma repercussão bastante importante, até motivando outros tantos a buscar de uma forma mais objetiva o resultado nessa questão da transição energética. Conta um pouquinho para a gente dessa planta, que a gente brincou aqui, uma prova de conceito mais gigantesca, e para onde vocês estão caminhando, para onde vocês estão olhando? Tá. Hoje essa primeira planta, ela começou a operar em 2021. Ela é objeto de um leilão que a gente ganhou esse leilão em 2016, 2017, né? E aí teve esse período para construir o projeto. Só que ele é um leilão de energia, né? Então essa primeira planta, ela teve objetivo, né? A gente foi super precursor de fato, né, alguns anos atrás, uma planta com uma capacidade de 21 mega de instalado, então uma planta grande quando a gente fala de biogás, né, comparado às demais aqui no país. E aí, neste momento, o que a gente viu, né, no momento que a gente está agora? Estamos com a planta operando desde então, e a gente percebeu que, acho que todos, né, que o mercado de biogás está transitando muito para biometano, dado o valor agregado que o biometano tem, a fungibilidade que ele tem, né, com gás natural, né? Então você pode usar a mesma infraestrutura para escoar o produto. Então tem diversas vantagens do ponto de vista mercadológicos que a gente tem visto. E aí a gente buscou efetivamente clientes e começou a desenvolver essa segunda planta, que é uma planta que vai ser efetivamente de biometano, 100% biometano. Né? E ela está em construção, em vias, né, nesse ano de a gente começar a operar. Então, a gente vê assim, a Raízen, demos o primeiro passo, acho que foi um passo super importante, como você comentou, mas eu acho que essa segunda planta, o que eu vejo muito interessante, ela é uma planta de biometano, produzida a partir, né, do processo, o mesmo processo anterior, né, com os mesmos resíduos, só que ela vai ser a primeira planta de injeção de biometano na rede de distribuição integrada da distribuidora de São Paulo. E então, acho que é uma coisa bem interessante a gente vai se deparar com diversos desafios, natural, e como que a gente compartilha o aprendizado que a gente tem para que, né, nós mesmos, naturalmente, mas os outros players consigam evoluir e consigam trazer discussões, né, com as agências, com os diversos agentes que estão envolvidos nisso, em definição de regras, normas, políticas, para que a gente consiga convergir, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, que a gente tem visto muito, nesse sentido. Nosso aprendizado desta planta, assim como a anterior, é o que a gente consegue ajudar nessa aceleração do processo, né, do mercado, desenvolvimento do mercado. E fazendo retorno. A gente fala muito, o Gabriel fala muito nesse tripé do equilíbrio da questão da sustentabilidade, que se não tiver aquela perna do financeiro funcionando muito bem, esquece. E eu acho que uma coisa interessante, né, Ricardo, que a Débora trouxe, a gente sempre fala muito da questão técnica, né? Então, assim, tem desafios técnicos e tem inovações técnicas. Tanto o biogás quanto o biometano são fontes relativamente novas no Brasil, então tem uma questão técnica. Mas eu acho um ponto interessante, né, Débora, que a gente vê isso, a gente se depara no mercado. Existe uma novidade, existe um desconhecimento, inclusive do ponto de vista não só do processo técnico da engenharia, que eu quero dizer, mas do processo comercial, da cadeia de valor, de quem são esses agentes, quer dizer, outras fontes que estão aí há mais tempo, principalmente os derivados de petróleo, o mercado está aí há 180 anos, né? Mais ou menos da mesma forma. Então você tem a exploração, a produção, o refino, a distribuição e a revenda, quer dizer, e esses elos eles estão muito bem estabelecidos, quem faz o quê, qual é o limite de bateria entre cada um deles. Algumas empresas absorvem vários elos da cadeia, outras empresas se especializam em um determinado elo da cadeia. No biogás e no biometano não, né, Débora? Acho que vários agentes de mercado estão ainda
descobrindo como que vai se configurar esse processo, não só do ponto de vista técnico da engenharia da produção do biometano, mas também do desenvolvimento de negócio, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que o ponto interessante que você trouxe, Gabriel, é que eu posso dar aqui alguns exemplos, né? No nosso caso, a gente assinou alguns contratos com clientes que a gente não vê o gás natural como um concorrente, e sim como um complementar. Então, os nossos clientes tinham interesse de descarbonização e fizeram, né, um contrato, assinamos um contrato com esses clientes para que ele migre, ou parcialmente, ou totalmente, o volume dele para biometano. Então, aí, por exemplo, esse é um primeiro ponto. Então, ele tem o objetivo da descarbonização, só que na lógica dele de atendimento, ele vai continuar sendo cliente da distribuidora, porque o duto lá da distribuidora... Quem está levando é a distribuidora. Em compensação, como no ambiente nosso, né, ambiente regulado cativo lá de gás natural, ele tem os limitantes de poder comprar, né, a distribuidora não pode comprar uma molécula que não seja competitiva, né, com gás natural, por uma questão regulatória, modicidade tarifária, etc. Então, a gente faz um contrato triangular, né, que é eu vendo a molécula para o cliente, eu injeto essa molécula no duto de distribuição e ele tem uma relação com a distribuidora que é receber a molécula. Vai pagar uma TUJ para a distribuidora. Exatamente. Só que qual é a questão? Isso, ótimo no ambiente puramente comercial. Porém, eu estou num ambiente, olhando para dentro, em que a minha produção, né, quando eu estou falando de uma planta de biometano, ela é biológica. Ela tem um processo que eu não tenho, né? Claro, a gente vai aprender com ele todo, temos aprendido na planta anterior, mas ele tem um processo que ele não é um processo que é igualzinho o do petróleo, em que, né, a gente fala, abre a válvula, fecha a válvula, né? Aqui não, então aqui você tem uma questão biológica, aqui você está ligado, choveu, não tem resíduo, eu posso ter algum impacto. Então, como que, olhando esses agentes todos que estão envolvidos, e no final, o que a gente tem como objetivo geral? Todo mundo atender bem o cliente, num preço competitivo, né, um bom atendimento, um serviço adequado da própria distribuidora que vai fazer esse papel, no nosso caso da injeção no duto. Então, essas variáveis, a gente não tem controle total sobre elas. Então, como que a gente, né, dentro desse ecossistema, compartilha os desafios e, a partir do compartilhamento desses desafios, outra contraparte vai entender que, mas eu vou fazer, exemplo, uma migração para o mercado livre, mas que dia? Eu vou estar com a qualidade efetivamente do gás para poder fazer a injeção no volume que precisa. Então, sim, essas variáveis, eu sempre acredito que, né, eu comentei isso até no evento, que a gente tem que olhar de forma integrada e entender isso aqui faz sentido, e aí, a partir desse aprendizado, depois você estabelece uma regra mais clara. Mas não pode ser muito engessado, né? Então, isso eu acho que eu vejo isso em qualquer segmento que você vai começar, mas, sim, em particular no nosso caso, que é para mim um super aprendizado, que é o biológico, que é uma questão que você não tem 100% de controle, ou tem muito menos controle, nada a gente tem 100% de controle da vida, mas, assim, em particular, esse caso, você tem variáveis que você não controla tão bem, ou ainda não, por você estar aprendendo. Como é que você lida com isso? Como é que o cliente tem um conforto, que ele vai ter um suprimento, contratualmente falando, adequado? Como é que a distribuidora sabe que eu tenho que injetar um gás com qualidade? Né? Como é que eu garanto que eu estou produzindo? Então, assim, essas variáveis todas, eu acho que esse é o grande... Quando a gente reduz o nível de risco, no sentido de todo mundo entender que temos um objetivo comum, fica muito mais fácil. Se não, dar o primeiro passo se torna uma questão mais complexa, né? E aí, né, natural, o empresário lá, que é um cliente, por exemplo, vai falar assim, não quero entrar, não quero essa discussão, porque dá muito trabalho. Né? Você sabe uma coisa interessante? Você está falando um empresário de um determinado segmento que vai comprar o gás para o seu processo, mas a gente tem um mercado gigantesco, que é um mercado também da mobilidade dos veículos. E acho bem bacana isso que você está dizendo, porque na descarbonização, o gás natural já é um passo comparado com o diesel. Você já está no segundo passo, que é extraordinário. Hoje fala-se muito de veículo elétrico, assim ou assado, mas tem um prato que está aí na mesa, assim, surpreendente essa segunda planta, e você avançando, a coisa fez sentido para vocês, né? E nós aqui na Associação Comercial vamos caminhar
para botar o sistema de ar-condicionado a gás. É uma coisa que já funcionou bastante, ele funciona já há muito tempo, várias instalações no Brasil todo, e a questão do custo do gás fez você sair, o mercado sair dessa matriz gás natural. E aí eu vou passar ali pelo Laudelino, que é o nosso jurídico e um aguerrido jurista, que pode nos ajudar para entender. É uma questão fiscal? Que questões são essas que nós podemos trabalhar para ajudar no desenvolvimento? Porque sem energia não tem desenvolvimento. A gente pode fazer o que quiser. A América não largou os seus objetivos de geração de energia porque tinha do desenvolvimento. E aí nós precisamos largar? Não, acho que é mais ou menos o que você falou, né? Escuta. Não faz pergunta difícil, não. Agora há pouco antes estávamos conversando. Todo mundo pensa assim, o doutor Laudelino é advogado. Me acusam disso toda hora. Mas isso é uma virtude, né? Não, mas quando é advogado, às vezes, advogado, não sou não. Não, mas eu acho bacana, Laudelino, porque é uma luta que nós estamos travando, que estamos lutando, né, Gabriel? Lá no começo, o Gabriel tinha acabado de ser convocado para assumir a presidência do Conselho de Energia e, de repente, a gente encontra a Câmara Municipal falando assim, não, você troque todos os ônibus da cidade do Rio para ônibus elétrico. Nós não somos contra o ônibus elétrico, mas não faz sentido ser exclusivamente elétrico. E essa é uma discussão que nós temos feito. A questão de imposto, do IPVA. Por que um caminhão deve continuar pagando o mesmo IPVA se o carro, os veículos de passeio têm uma redução, o veículo elétrico tem? Como é que fica? Ao leigo, tudo é permitido perguntar. Uhum. Aqui, estou vendo vocês falarem aí, eu falando, o que eu estou fazendo aqui? Todo o sistema de distribuição, portanto, é um sistema duto-viário? Não. Eu estava aqui imaginando, tem duto passando tudo quanto é lado aí. Não. É que o exemplo que eu dei, que é a planta que a gente está em vias de estar pronta, e aí sim vai ser a primeira injeção nossa, né, que é o que eu comentei. No meu caso, sim, essa primeira. Mas eu acho que o ponto dele, que eu acho que é muito pertinente, que eu acredito demais, primeiro, acho que tem uma questão puramente cultural, porque é isso que você comentou da energia elétrica, né? Muitas vezes a gente vai e copia de quem está usando, né? Tá usando carro elétrico em outro lugar, eu também quero. Acho que vai ser natural que uma parcela vai querer. Ok. Né? Agora, incentivar algo que, de repente, você já tem uma infraestrutura, por exemplo, do gás natural, do GNV, para alimentar, né, para poder abastecer esses ônibus ou caminhões, seja, né, frota pesada, talvez não, né? Talvez se a gente olhar de forma integrada, a tomada de decisão seja diferente, porque provavelmente você colocar uma frota pesada a elétrico vai ter uma sobrecarga no sistema e você vai ter que ter outros investimentos que você não está enxergando hoje. Então, acho que olhar integrado vai fazer muito sentido. Mas eu acho que o seu ponto da distribuição, como é que eu acredito, né? Por isso que eu falei que cada caso é um caso. Quando você pega São Paulo, né, Rio de Janeiro também tem uma maturidade grande no gás natural em algumas regiões, e você tem proximidades de dutos. Determinados produtores podem ter uma proximidade. Então, talvez vai fazer muito sentido você conectar nesse duto, conseguir ali com a distribuição e utilizar o duto como modal. Em outras situações que estiver muito distante, certamente, economicamente, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. E aí, essas alternativas do duto a utilizar, por exemplo, caminhão ou um próprio GNV lá, que você estabeleça algum posto numa rota verde ali que você possa colocar, né, e o produtor leva aquele biometano para aquele ponto e abastece a frota que vai passar ali, vai fazer muito sentido. Agora, tudo vai depender de... Né, existe mercado? Tem quantidade de mercado suficiente para aquele volume? Então, acho que cada caso é olhar a variável
capacidade de produção, onde ela está fisicamente, quanto distante está do mercado que está interessado nele, e aí entender qual é o melhor modal, né? Então, acho que não tem uma equação exata, não. Não tem. E vocês passam por algum tipo de problema do tipo guerra fiscal entre estados? Na gasolina a gente vê muito isso, né? No Rio é 4 e não sei o quê, São Paulo é 3 e não sei o quê. Hoje, quando eu estou falando do ambiente onde a gente está ainda desenvolvendo, né, segunda planta, como quando a gente priorizou o projeto claramente pelo tamanho da planta, a distância do duto, a gente ia ficar dentro do único estado, então a gente não fez, né, na prática a gente nem evoluiu numa discussão desse tipo. Mas assim, eu acho, olhando o mercado hoje, olhando o que eu tenho visto na discussão entre produtores, distribuidoras, eu tenho visto uma visão um pouco mais ampliada de como que a gente busca a solução. Eu não tenho visto tanto no mercado de biogás e biometano. Vou deixar muito claro que, sem dúvida, que nos outros a gente sabe que até pelo tamanho do mercado, né? Quando a parcela fica relevante, naturalmente a perda, né, daquele volume, etc., para um outro estado se torna impactante para o estado. Então é compreensível. Agora, no nosso caso, eu tenho visto muito os agentes olhando de forma como a gente vai resolver, como a gente consegue integrar, como que a gente pensa em melhores soluções, seja elas qual for. Pode ser produto, pode ser produzir aqui e entregar no estado de lá, porque ali é mais perto do que pegar no próprio estado. Então, eu tenho visto mudar um pouco esse... Não estou há tanto tempo no mercado, mas claramente tem uma mudança de aumento da maturidade dos agentes por entender os desafios dos outros agentes, né? E tem... Eu queria só complementar, isso é um ponto interessante, Laudelino, que o senhor levantou, que por mais que não exista uma guerra fiscal entre os estados, quando a gente fala de biometano, e aí levando até o início da biogás, a gente teve que levar essa mensagem do que é o biogás, o que é o biometano para as secretarias de fazenda dos estados, porque os primeiros projetos já estavam sendo implantados, os investimentos sendo feitos, e aí o pessoal falou, eu quero vender aqui o meu biogás, o meu biometano, mas como é que eu tiro a nota fiscal? Qual é a NCM ali do produto? Não, você vai na Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda, não sei. Mas como não sei? Não sei. Isso aí... outros gases. E aí outros gases acaba uma faixa de tributação superior, inclusive ao do óleo diesel. Normalmente o óleo diesel 12%, outros gases 18%. Então a gente até teve, olha, não são outros gases, é um produto renovável, quer dizer, todo um trabalho que foi feito, eu acho que hoje todos os estados já entenderam o que é isso. Mas uma coisa que a gente ainda convive, eu acho que é uma questão muito séria, é que existe uma guerra fiscal entre os combustíveis. Então, tem estudos, estou até pegando uma cola aqui, um estudo de 2022, que o subsídio para os combustíveis fósseis foi de 80 bilhões de reais no ano de 2022. 80 bilhões de reais em subsídios para combustíveis fósseis. Ao passo que os combustíveis renováveis, como o etanol, o biodiesel e o próprio biometano, que então é o mais novinho aí da história, não contam com esse benefício todo. Então, a gente está, na verdade, como política pública, como estrutura, com incentivos ao contrário. Quer dizer, a gente deveria, em princípio, estar incentivando a economia renovável, a bioeconomia, a economia verde, que é, inclusive, brasileira. A gente está, ao contrário, subsidiando combustíveis fósseis, principalmente o caso do óleo diesel, que é, em grande parte, importado. E aí desincentivando um combustível nacional, renovável e competitivo, que é o caso do biometano. Então, acho que é bem sintomática essa questão da guerra fiscal, talvez não entre os estados, mas entre os próprios produtos. Eu me lembro que é uma coisa até engraçada, isso me faz perceber que a idade está chegando. Em 1980, a energia renovável, tal, que foi era o carro a álcool. Então eu me apressei, eu queria comprar um Opala
diplomata. É ótimo, eu devia fazer 2 quilômetros com litro de álcool. Não, 6 cilindros. Né? Eu tive um desse. Aí então eu fui na loja e falei, não, tem diplomata, tem 6 cilindros, não, tudo bem. Mas eu quero álcool. Bom, álcool, né? Mas aí acontece que o carro a álcool não tem um posto em cada esquina. Nós nem temos à disposição aqui, mas então você vai localizar, eu quero um carro a álcool, porque eu sou brasileiro. Eu sou verde. Sou verde, né? Um precursor, olha só, estamos aqui com um precursor da E ele não economia, sabia hein? por que estaria Não é? fazendo essa discussão sendo um advogado. Bom, aí passou lá uns 15, 20 dias, apareceu bonito, bacana, álcool. Aí tem esse problema, que é onde eu quero chegar, do ponto de abastecimento, que é o que está passando hoje o carro elétrico. Estou querendo comprar um carro elétrico, mas a autonomia dele não vai muito além de 400 quilômetros. Como é que eu vou para Campos? Fica meio difícil. 400 então, quilômetros é porque você é bonzinho, né? Porque se acelerar e subir uma serra... Pois é. Aí tem esse problema, esse limitador. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, o governo, para incentivar, diz assim, olha, quem tem carro a álcool não paga metade de IPVA, o combustível é metade do preço da gasolina e tal. Mas o que eu venho percebendo, se eu estiver errado, me corrijam. Outro dia eu levei um susto, que eu parei o carro para abastecer e olhei o preço do álcool, o álcool até é mais caro que a gasolina. Então, esse incentivo para o consumidor, né, ser verde, né, tal, meio que vai variando com o tempo, né? Eu não sei se isso... Porque vocês são produtores de álcool também, né, do etanol. Como é que vocês veem essa interferência do governo nessas... Assim como você comentou lá atrás, que a gente teve diversos incentivos, né, para a evolução, ali naquele caso do álcool, mas que eu entendo que incentivo ele tem que entrar e no tempo ele tem que sair, porque a empresa, né, o mercado se desenvolve, cria escala, massa crítica, amadureceu, e aí é como se fosse uma criança, né? Você tem que começar a segurar na mão, dar os passos e depois ele anda sozinho. Andar de bicicleta, né? Quando você leva o filho para andar a primeira vez, é a mesma coisa. Então, eu vejo, né, que qualquer tipo de novo produto, novo mercado, até pelo tamanho dele, pela falta de conhecimento, todos os aprendizados que eles vão passar, é importante que exista assim, um incentivo, mas, como o Gabriel colocou, alinhado com aquilo que a gente quer. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o diesel, a gente entende o incentivo do diesel, que ele é desalinhado da descarbonização e toda importação e todo esse fator, mas a gente também sabe que ele tem um impacto gigante, né? Inflação no país pela relevância que o diesel tem. Então, como é que eu vejo? Como que a gente transita para desenvolver o mercado que a gente quer? Então, por exemplo, no caso do biometano, enquanto efetivamente aqui você, em algum momento, você vai reduzindo porque você está começando a migrar o mercado para aquilo que você quer. Mas aí aqui esse mercado tem que ser desenvolvido com algum incentivo. Não, né? Então, eu vejo até porque é o que a gente quer, né? Exatamente. É um incentivo positivo, né? Sim. Eu falo do reforço positivo, né? Quem tem filho, né, você vai educar, você tem que ter o reforço positivo. Qual é o reforço positivo? A gente quer um renovável, a gente quer desenvolver localmente, a gente vê um valor gigante nesse mercado para o país, inclusive, né? Não, país e a posição do Brasil olhando internacionalmente, eu vejo, talvez a gente que está aqui meio apaixonado, né, de estar muito perto desse análise, estudos, entendimento do potencial que a gente tem, né, como país, você fala, cara, mas como a gente não está vendo isso aqui, a gente está passando, né, porque é incrível, assim, a gente vê comparativamente a outros países, nosso nível de potencial de desenvolvimento desse mercado, até a concentração, o próprio ambiente que a gente tem agrícola, que tem muitos resíduos, não só açúcar energético, todos os outros, nos traz uma possibilidade enorme, né? Só que a gente, efetivamente, estamos desenvolvendo, né, com a força de cada um tentando buscar. Então, eu acho que algum incentivo que faça esse mercado se desenvolver no começo é fundamental, mas que, de novo, em algum momento ele vai andar sozinho e aí a eficiência, né, eu falo, incentivo tem um problema com... Se você incentiva muito com uma questão puramente financeira, né, seja incentivo fiscal, seja o que for,
o mercado não se desenvolve e não evolui, né? Não tem eficiência que precisa ter, porque no final saudável é eficiente e barato, né? Então esse acho que é o segredo, de dar o primeiro empurrão, ter uma visão. E isso aconteceu em vários, né? Não foi só no segmento do etanol. Solar, recentemente, o GD está, né, reduzindo, mas teve um incentivo forte lá quando a gente fala de solar. Né? Por quê? Está aí, disponível. A mesma coisa, o sol está disponível no país, um país, né, tropical, então faz muito sentido. Só que, em algum momento, isso tem que voltar. Então, eu acho que a gente está no momento do biometano em que os agentes precisam ajudar, né, que, sem dúvida que as indústrias, os empresários como a gente, estamos aqui imbuídos de fazer acontecer, mas eu acho que quando houver um tipo de incentivo adicional, vai ajudar a acelerar. Né? E aí, cada vez mais, migrando de um mercado que a gente não quer incentivar para outro, a força desse incentivo vai se tornar cada vez menos questionável, né? A relevância de você tirar. Não, tem que tirar, porque agora você já tem um substituto que você pode utilizar. O incentivo tem que ser flutuante. Né? Exatamente. Senão ele acaba criando uma artificialidade no... Exatamente. Que é muito ruim, mas você vê, a gente já tem exemplos, inclusive no Brasil, de mecanismos de incentivo baseados no mercado. Então é o caso, por exemplo, do RenovaBio, que eu acho que é um exemplo muito interessante, pouca gente conhece, pouca gente entende como funciona o RenovaBio, que é a Política Nacional de Combustíveis Renováveis, que é exatamente isso. Quanto mais eficiente for a produção daquele biocombustível, de um ponto de vista ambiental, mais benefícios ele vai receber na forma de créditos de descarbonização, os CBIOS. E esses créditos, muito mal comparando, como um crédito de carbono, que muita gente já conhece, você pode vender, né? O produtor de biocombustível, ele vende esses créditos de descarbonização na Bolsa de Valores. Quer dizer, aquilo ali é uma fonte de renda para ele. Então, quanto mais eficiente ele for do ponto de vista ambiental, e quando a gente fala de eficiência ambiental, nós estamos falando aqui de eficiência energética. Ou seja, você vai aproveitar todos os resíduos do seu processo produtivo, você não vai desperdiçar energia, você não vai desperdiçar recursos. E recursos, estamos falando de dinheiro. Então, na verdade, a empresa que vai por esse caminho, ela ganha duas vezes. Porque não só ela tem um processo mais eficiente e, portanto, mais lucrativo, mas ela também é incentivada através da venda desses créditos de descarbonização na Bolsa de Valores, onde ela tem uma receita adicional. Então, você tem realmente... Quanto que vale o crédito de descarbonização? Não sei. Quem diz é o mercado, oferta e demanda. Então, você tem realmente um mecanismo que vai se equilibrando ao longo do tempo. Se todo mundo resolver investir nessa descarbonização, eu sempre falo assim às pessoas, mas Gabriel, quanto que vai valer o CBIO? Se tudo der certo, o CBIO vai valer zero. Porque vai ter um excesso de oferta. Porque vai ter um excesso de oferta de biocombustível. E está maravilhoso. Se nós tivermos um excesso de oferta de biocombustíveis no sentido de substituindo os combustíveis fósseis, não é um excesso maior do que a demanda, mas é um excesso que vai suplantar a oferta de combustíveis fósseis, isso é maravilhoso. A gente vai ter um mercado realmente descarbonizado. Porque isso é uma outra questão, né, Débora? Todo mundo fala assim, o Brasil tem a matriz mais limpa do mundo. Eu canso de repetir isso aqui, né? O que é uma grande mentira. Né? O Brasil tem uma matriz elétrica muito limpa, mas a nossa matriz energética, que considera todas as fontes, ainda é 55% dependente dos combustíveis fósseis. Então, a partir do momento que a gente tiver realmente um mecanismo de incentivo de mercado para ampliação da produção de biocombustíveis, etanol, biodiesel, biometano, agora o bioquerosene de aviação, que já está se falando também, tem projetos sendo implantados no Brasil, é uma realidade. Né? Quando a gente tiver esses biocombustíveis realmente suplantando os combustíveis fósseis, nós vamos ter realmente uma matriz energética e uma matriz de transporte efetivamente limpa. Então isso é ótimo. E aí não tem mais necessidade dessa receita adicional dos créditos. Por outro lado, se não der certo, se poucas pessoas investirem na produção de biocombustíveis, o que acontece com o preço do crédito de descarbonização? Vai subir. Então, esses poucos que investiram, eles vão ter
uma compensação, uma remuneração adicional. Tudo bem, para quem investiu, legal, está sendo remunerado. Eu prefiro um mercado onde as coisas funcionem e realmente não haja necessidade desse crédito. Mas quem vai regular, quando isso vai acontecer, é o mercado. É o mercado. Qual o tamanho desse mercado? O que vocês esperam na Raízen? Como é que vocês olham para esse potencial desse mercado? Porque quando a gente fala em uma planta de biogás na Alemanha, e é uma planta grande de biogás na Alemanha, produz 0,7 kilowatts, megawatts. E no Brasil, você está falando de 21. 21 mega, isso. É muito maior Sim. do que aquela grande da Alemanha, mas muito maior com força. E você agora vai fazer uma maior ainda. Uhum. Como é que a Raízen olha o país e o potencial que tem aqui? Acho que é excelente. Qual é a visão de futuro, né? Excelente pergunta. Acho que uma coisa que eu vejo no biometano, que ele tem no gás, na verdade, de forma geral, que ele tem ele não viaja, né? Isto é, você deveria produzir localmente e utilizar localmente, né? Tem o GNL, naturalmente, que no gás a gente conhece, mas no gás natural a proporção em produção é infinitamente maior do que o biometano. Então, a gente tem visto, na verdade, acho que 2 movimentos. O primeiro movimento é olhar o mercado biometano em si e entender efetivamente como que a gente consegue, né, substituindo, sendo o diesel, sendo os alternativos fósseis, e que vão gerar naturalmente uma descarbonização. E aí, como o Gabriel comentou, tendo efetivamente um prêmio pela descarbonização, né, que é isso que ele falou, no caso aí do Exrebil, mas pode ter outro tipo de estar discutindo, né, de ter um certificado de origem que também seja monetizado. Mas também o biometano como uma alternativa de um produto que pode ser utilizado para produzir outros combustíveis avançados. E aí esses combustíveis poderem viajar. Então, a gente desenvolver localmente, poder exportar, por exemplo, mas no final você está produzindo aqui e está gerando negócio para o país, para a empresa. Então, a gente está indo nessas 2 vertentes. Como é que vai ser o desenvolvimento do biometano? A gente consegue evoluir? Estamos juntos nessa jornada para fazer acontecer. Mas se houver alguma limitação, então como que, por exemplo, você tem a gente tem clientes, né, produtores, sabemos que alguns tipos de produtos demandam de um gás natural com muito volume. Então, a gente concentrando efetivamente num produto que utilize ali o volume de algumas plantas, não só nossas também, não precisa ser só da Raízen, porque o mercado está disponível, né, está muito próximo, muito concentrado em algumas situações, ele efetivamente vai criar uma demanda adicional se efetivamente este produto puder viajar e ter o prêmio que ele precisa. Né? Vamos lá na viagem. Né? Como é que você está olhando a questão do hidrogênio? Como é que vocês estão olhando a questão do hidrogênio, a geração do hidrogênio a partir do gás e não por eletrólise? Como é que vocês estão olhando isso? Estão olhando ou não estão olhando ainda? Nós temos projeto piloto, inclusive anunciado, né, projeto de piloto de hidrogênio até com a própria Shell, né, olhando muito a partir do etanol, né, a gente tem alguns projetos rodando, olhando o hidrogênio a partir do gás, neste momento ainda não tanto, né, não só muito estudos, mas esse do hidrogênio a partir do etanol, sim, aí nós estamos olhando e temos um projeto rodando como piloto, né, em teste, para poder entender. Porque, assim, faria muito sentido, né? Imagina o etanol que você tem toda a malha já de postos, né, de abastecimento. Seria interessante, né, você não precisar de nenhuma infraestrutura adicional e já ter ali disponível para você poder abastecer. A Nissan tem um projeto de um veículo assim aqui no Rio, né? E o Brasil é o país que a Nissan resolveu fazer esse desenvolvimento. Então, eu acho, né, Gabriel, que tem aí um caminho muito grande. E, Laudelino, aqui pelo Centro de Negócios RJ+, da associação, eu acho que você vai ter muito trabalho, cara. Porque, não, a gente precisa fazer uma ajudar a criar projetos de lei que
Acho que viabilizem o essa Instituto história. Mauá, que eu estou fazendo a revisão do Estatuto, modernizando o Estatuto, e também modernizando o Estatuto da própria Associação Comercial, que é monárquico, né? O Instituto Mauá vai poder ser uma ferramenta muito importante para flexibilizar melhor a atuação da associação comercial sob o aspecto comercial. Porque a associação, até muito pouco tempo atrás, até aí, o Barão de Mauá, por aí, falar em dinheiro aqui, mas as coisas... É porque nós não mudar, temos né? subsídio. O modelo de associações comerciais no Brasil não existe subsídio de forma nenhuma. São os projetos que as entidades desenvolvem e as taxas associativas. A associação, ela é de 1809. O alvará régio da associação está aqui no 13º andar, no 12º andar. É assinado por Dom João VI, ainda príncipe regente. A Maria Louca ainda não tinha morrido. Então você vê que é uma coisa muito... Mas o que você estava falando aí, eu acho que envolve o Instituto Mauá. Sim, mas é um fomento, tema né? que a gente tem que trabalhar. Eu ia fazer a pergunta aqui, no que a associação comercial pode, de alguma forma, ser útil ou colaborar dentro de toda esses projetos e cidades e tal. Porque a associação comercial ela é uma caixa de repercussão importante. Ela não tem chapa branca, porque ela não recebe nenhum dinheiro público para nada. E o que nós temos aqui, sobretudo, é a vontade de fazer que o Rio de Janeiro, aqui eu vou falar as palavras do nosso presidente, que ele fala isso como um mantra, e é um bom mantra, não é? O Rio de Janeiro precisa voltar a ser um lugar bom para viver, para morar, para visitar, para trabalhar, que isso se perdeu, né? Esse mantra do Josias eu acho fantástico. Ele resume muito É fantástico, mas a nossa Bolsa de Valores já começa como um resultado desse esforço, mantra. que não é um esforço unitário, não é a associação, mas a associação, sim, capitaneando essa proposta. E a Bolsa do Rio de Janeiro está voltando. Passou ontem na Câmara Municipal. Então, a gente tem muito, e a gente fala aqui, Débora, que o Rio de Janeiro, exatamente como o Laudelino falou, é uma caixa de ressonância do Brasil. O carioca, o fluminense, pensa muito o Brasil e cuida pouco do seu jardim, mas no centro de negócios a gente quer fomentar essa ideia. Queremos sim ser esse hub e ajudar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e do Brasil através dessa plataforma. Como que nós podemos colaborar com o desenvolvimento nacional? Vamos nesse esforço, porque o que a gente fizer aqui, para que existam mais veículos substituindo o gás, porque economicamente substituindo o diesel e colocando o gás, porque faz todo sentido econômico, o que falta é informação. Essa informação a gente está fazendo aqui humildemente, dentro do tamanho que a gente consegue colaborar, levando para o empresário que está ali ouvindo a gente e fala assim, puxa, mas eu posso transformar a minha Sprinter num veículo a gás? Pode. Eu posso ter a minha carreta, o meu bitrem, lá na Raizen, rodando na planta, com o biogás, o biometano, gerado através da vinhaça. Faz sentido para mim? Faz. O primeiro sentido é econômico. O segundo é que você está contribuindo com a descarbonização do planeta. Então, é uma luta que nós resolvemos fazer. Nós estamos agora num momento político e a gente precisa parar de votar no amigo do bairro, né? Porque esse não vai somar muito
com muitas das coisas que nós precisamos. Nós precisamos entender, amigo do bairro, então bacana, vou tomar aquele café extraordinário, aquela cachaça de Paraty, a cervejinha, e para por aí, porque a gente precisa de gente competente lá tocando esse processo. Precisa haver um canal de comunicação com o Gabriel, com a Débora, com o Laudelino. Nós precisamos trazer esse tipo de conversa à mesa. E está aí, daqui a pouquinho é a hora da gente votar nos vereadores, é a hora de votarmos nos prefeitos. Quem que está fazendo a conversa correta? Quem que está indo para o lado... Não adianta só conversa, né? Quem está caminhando nesse lado? Então, nesse sentido, eu não sei, Gabriel, se tem já elencado, e se não tem, quais são os pontos que a gente deve começar a olhar. Você trazer como presidente do Conselho de Energia, quais são esses pontos? Você tem trazido vários, mas quais são esses pontos? Vamos conversar mais com as empresas de ônibus, com as transportadoras, com a indústria, para falar assim, gente, você está procurando alguma ação de sustentabilidade? É um pouquinho mais caro o custo do TR gerada, tonelada de refrigeração gerada com gás, com o biometano, mas faz muito sentido, você está descarbonizando assim. Eu acho que é o seguinte, né, Ricardo? A gente escuta muito essa pergunta, mas, Gabriel, será que mas o biometano é viável mesmo? Eu acho que a prova está aqui. A prova é a Débora. Eu queria andar com a foto dela no bolso, e aí quando a pessoa me perguntar, eu mostro uma foto dela. Porque se a Raízen está investindo, e os números são públicos, né, Débora? Então posso falar, né? A planta piloto foram 150 milhões de reais, a segunda planta agora já são 450 milhões de reais. Eu acho que são números importantes da gente falar. Né? Não estamos falando de uma birosca ou um projeto ali de pesquisa e desenvolvimento, né? Enfim, mas que seja ali acho que sem demérito nenhum a pesquisa e desenvolvimento, é o trabalho das universidades, mas eu acho que sim, estamos falando de um dinheiro sério, ou seja, se a Raízen, que está aqui do nosso lado representada, está triplicando a sua aposta nesse negócio, não é para rasgar dinheiro, não é para abraçar a árvore, não é por uma agenda, né, simplesmente aí de vamos salvar o mundo, não é isso. Estamos falando de business. Né? E da mesma forma que a Raízen, a gente tem visto nas últimas semanas e meses vários anúncios de projetos relevantes. Estamos falando de projetos de 100, 150, 300 milhões de reais, vários anúncios. Ontem saiu um anúncio da Compagás, a Companhia de Gás do Paraná, um programa de investimentos de mais de 500 milhões de reais, que inclui também, né, vamos dizer assim, a entrada do biometano na sua malha de distribuição. Estamos falando de projetos grandes e de agentes de empresas grandes, nacionais e estrangeiras, investimentos de empresas internacionais também já anunciados. Quer dizer, esse jogo é sério. Então, eu acho que já passamos dessa fase do teste, né? E hoje, realmente, apesar de que o biometano ainda né, Débora, está começando e é o irmão mais novo aí dessa lista, né, dos biocombustíveis, já é uma realidade. Esses investimentos estão acontecendo. Então, assim, acho que isso, quando o Josias me convidou para vir para a associação, né, e tocar o Conselho de Energia, eu falei, não, eu acho ótimo, mas eu tenho uma condição. Não é o Conselho de Energia, tem que ser o Conselho de Energia e Transição Energética. Uhum. Não adianta a gente ficar falando de energia e não falar de transição energética. E a transição energética, ela tem 3 pilares básicos: a descarbonização, mas a segurança energética, e vem muito o que a Débora falou, da garantia do suplemento. Não pode ser hoje tem, amanhã não tem. Isso não funciona. O mundo não vai adotar combustíveis alternativos e fontes alternativas que não sejam confiáveis. Né? Então, descarbonização, a segurança energética e a competitividade, ou que muitas pessoas chamam da transição justa ou acessível. Não adianta a gente vir com tecnologias com custo elevadíssimo, inviável, coisas fora da realidade da maior parte da população. E estamos falando do Rio de Janeiro, estamos falando do Brasil, estamos falando do mundo. Isso vale para todo mundo. Né? Então, esses 3 pilares são fundamentais. E os biocombustíveis estão aí para provar. Desde os anos 80, que o Dr. Laudelino aqui contou a história, né, de tantas pessoas que adotaram o etanol,
Na época não chamava etanol, chamava álcool, né? E aí mudou o nome para etanol, mas é a mesma coisa. E a mesma coisa com o biodiesel, que a gente viu também, né, nos anos ali 2000, 2010, e agora com o biometano, que está entrando forte, e muitos outros biocombustíveis que virão. Eu acho que a questão toda é essa. Nós temos que partir, e o Brasil tem realmente essa tradição. O Rio de Janeiro tem uma tradição muito forte no uso do gás, no GNV. Então, a entrada, né, vamos dizer, a adoção do biometano como fonte é muito mais fácil no Rio de Janeiro. Eu tenho essa percepção. A gente comentava que muitas vezes a gente vai visitar clientes para falar sobre o uso de gás e de biometano na frota de veículos pesados, caminhões e ônibus, e o interlocutor do lado de lá fala, não, claro, eu sei, eu uso GNV, o meu carro é GNV há 20 anos. Né? Então, assim, é muito mais fácil a conversa com um cliente corporativo, vamos chamar assim, com uma empresa, porque a pessoa que está sentada ali, ela já tem esse conhecimento, ela já tem essa experiência na vida pessoal dela. Não, isso é lógico, o GNV é ótimo. Né? Então, por que não adotar isso também do ponto de vista da empresa, no transporte de cargas e de passageiros? Então, acho que o Rio de Janeiro tem, de fato, né, apesar de que São Paulo tem um potencial gigantesco ali que a Débora mencionou, na produção de biometano, o Rio de Janeiro tem um potencial relevante de produção de biometano, mas eu acho que mais do que tudo, ele tem a cultura do gás. O Rio de Janeiro tem a cultura do gás. Eu ia comentar exatamente isso. A entrada de um novo produto, né, no caso em particular o gás natural, né, o GNV, que é o gás natural, em qualquer mercado, ele gera um esforço grande de conhecimento, de entendimento, de, né, tirar os paradigmas de explode, vaza. Sempre tem um monte de discussão que a gente sabe, para qualquer coisa nova. Eu acho que o Rio de Janeiro tem um diferencial, né, que é uma referência de gás natural, quando você fala de GNV em particular do país, né, hoje Sim. mesmo lá, né, de 1.900, 700 estão aqui. Então, olhar com essa perspectiva de, cara, já estou nesse patamar, é muito mais simples. Então, olhar a situação local, né? O que aqui facilita o meu negócio, faz muito sentido. Então, por exemplo, no nosso caso, produzir biogás, a gente já está tendo uma jornada grande de produção de etanol de segunda geração, que é um combustível avançado a partir de resíduo, mas que gera mais resíduo para o biogás. Então, gerando mais resíduo para o biogás, gera mais valor. Aqui é a mesma coisa quando eu estou falando de cultura. O nível de esforço que você vai ter mercadológico é menor, as pessoas já conhecem, já estão acostumadas. Então, utilizar isso como uma alavanca, né, faz muito sentido. Então, esse acho que é um ponto, o Gabriel, a gente estava conversando, eu concordo sempre, cara, você já tem um diferencial. Eu me lembro de como criança vinha em hotel no Rio de Janeiro, já tinha aquele aquecedorzinho nos apartamentos que alugava. São Paulo não tinha a mínima ideia ainda, era muito incipiente. Exatamente. Então, assim, já estão à frente. Né? Como que você tira mais valor disso, dando um passo adicional que a carga pesada, né? O volume é grande. Então, é o contrário, vai aumentar a receita do Estado, vai aumentar o volume de gás natural, vai aumentar a infraestrutura de gás natural, né? Por consequência, vai ajudar os produtores de biometano. Vocês têm vocês têm alguns postos, né? O Estado tem bastante posto de GNV, talvez, não sei se o maior do país, mas tem uma quantidade interessante. Então, acho que é surfar nessa onda e olhar com uma perspectiva de poder alavancar esse valor que já está aí. Né? Eu acho fantástico no Rio Gás de Rua. Todo mundo, lá em São Paulo, que é São Paulo, então, em Campos do Jordão é aquele caminhão Liquigás que vai levar lá para aquela bateria de P190, que é uns bujões enormes, 4, 5, 6, para sustentar a casa. Né? E aqui não, você não sabe nem, simplesmente liga. E para a gente fechar, né, Gabriel, aquilo que você estava dizendo da segurança energética. O gás, quando que faltou, que você se recorda, que tenha faltado o gás na sua casa, durante a sua vida, você lembra? Energia elétrica, a gente lembra de algumas falhas, alguns apagões. E o gás? Quando que não foi algum problema de uma obra específica? E quando a gente fala, né, uma coisa é o uso residencial, né, e em muitos países do mundo, principalmente no hemisfério norte, mas alguns países do hemisfério sul também, como é o caso, por exemplo, da Argentina,
Em muitos países frios, o gás natural é utilizado para aquecimento, para calefação em casa. Né? Então, assim, é absolutamente vital. A gente no Brasil não tem essa necessidade, não tem nem essa cultura. Mas a gente tem o uso do gás industrial, a gente tem o uso do gás para geração de energia, a gente tem o uso do gás para uso veicular. E é interessante, posso citar um exemplo, né, da greve dos caminhoneiros, dos 20 centavos, aquela história toda, que parou o país e parou o suprimento de combustíveis, e muitos postos de combustíveis ficaram desatendidos e ficaram sem estoque. Mas os postos de GNV não. Os postos de GNV continuaram sendo atendidos. Eu sei porque lá na nossa empresa a gente tem uma frota, né, de quase 100 carros, obviamente todos a GNV, né? Então lá realmente não dá para ser casa de ferreiro espeto de pau. E a gente não parou a operação em momento algum. Então foi uma demonstração, né, de que realmente, não que essa greve possa acontecer, mas interrupções de fornecimento acontecem, problemas acontecem, e a gente viu que realmente não só durante a greve dos caminhoneiros, mas durante a pandemia, muitos problemas também. Os postos não pararam e tanto o suprimento quanto o consumo do GNV não parou, até porque o GNV é um combustível de trabalho, né, maiormente utilizado por motoristas. Todo mundo pensa no táxi, no aplicativo, mas na realidade tem muitas empresas, pequenas empresas, comerciantes, empresários, pessoas que trabalham com vendas, ou seja, todo mundo que roda muito mais do que 100 ou 150 km por dia, usa o GNV. Então depende do GNV para a sua subsistência. Então não para, essa demanda ela não acaba. Então a gente, apesar de todos os pesares, mesmo durante os piores momentos ali da pandemia, o GNV ele teve uma queda de consumo relativamente pequena e ele retornou muito rápido, né, ao seu consumo. Então acho que isso é uma prova realmente de que, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, Ricardo, que você comentou, né, o gás ele tem essa característica da garantia do suprimento, né, seja para a indústria, para a geração de energia, para o uso veicular e para o residencial também. Gabriel, você sabe uma coisa interessante. Eu estava num cliente e ele estava dizendo, nossa, por acaso a gente passou pela área de geradores, e ele falou assim, que problema que nós temos, porque agora os bombeiros estão pedindo uma contenção lá perto da área de geradores, porque se vazar o diesel... Amigo, por que o seu gerador não é a gás? Porque você vai parar de receber o caminhão, parar a rua para o caminhão manobrar, entrar. Eu acho que esse tipo de discussão é a discussão construtiva que a gente faz aqui para alertar e mostrar caminhos que, de repente, ele pode até dizer, no caso do gerador não, porque essa competição do diesel com o GNV, principalmente no Rio, faz muito sentido, é vantajosa economicamente. Mas mesmo que não fosse, só dele esquecer que o caminhão não precisa mais levar diesel para ele ficar atento, tirar um monte de gente da área na hora do abastecimento. Tem a questão econômica de preço, tem a questão de segurança, né, no abastecimento. Não existe, no caso de um acidente, por exemplo, você pode ter um vazamento de diesel e aí você tem risco de incêndio, você tem risco desse diesel ir para um lençol freático ou para um curso d'água. No caso do gás natural, por ele ser mais leve que o ar, no caso de um acidente, em caso de vazamento, esse gás ele vai para a atmosfera, ele dissipa, não é tóxico, quer dizer, tem uma série de vantagens econômicas, vantagens técnicas, vantagens de segurança, vantagens de consumo, né? O gás natural, por ser uma molécula muito pequena, ele tem uma concentração de energia muito maior do que outros combustíveis líquidos. Enfim, tem uma série de vantagens. Tem uma vantagem que muitas pessoas não falam e os próprios clientes acabam se surpreendendo. Quando a gente troca um sistema de abastecimento de diesel para gás, ou até mesmo de propano, né, do GLP para gás natural ou biometano, de repente assim, o cliente começa a perceber uma economia de volume. Consideradas todas as diferenças de poder calorífico, fala, não, mas eu gastava tanto, e aí fazendo as contas eu achei que eu ia gastar 100 de gás, e estou gastando 80.
Quer dizer, na verdade, não é porque o equipamento é muito melhor, é porque existia um desvio realmente do combustível líquido, né? E a gente sempre fala o seguinte, gás não tem baldinho. Então, assim, não tem como o sujeito levar para casa no final do dia. Não tem garrafinha de gás, porque ele está ali armazenado a alta pressão. Então, muitas indústrias, elas se surpreendem quando elas fazem o projeto de migração do combustível tradicional para o gás ou para o biometano, além de todos esses outros benefícios que eu elenquei, de um benefício que eles nem imaginavam, que é a economia volumétrica de combustível, porque ele estava perdendo, sangrando combustível aí que ele nem sabia por onde. Então ainda tem isso. Débora, qual é o recado que você dá para pares, produtores de etanol, a indústria sucro-alcooleira? Qual o recado que você dá e qual o recado que você dá para quem tem uma grande transportadora? Falou, gente, vai que funciona. E a sucro-alcooleira, se você não for, daqui a pouco eu estou aí. Então acelera. Exatamente. Eu vejo o potencial que o mercado sucro tem, eu comentei, já reforço, quando você olha proporcionalmente a qualquer tipo de resíduo, né? Resíduo, por exemplo, de plantas menores, de suinocultura, ou, como chama, de frango, como fala? De granjas, né? Granjas. Aviários. Eles são capacidades muito menores. Quando eu pego o sucro energético, ele é infinitamente maior, muitas vezes 10, 15 vezes maior. Então, e esse mercado é um mercado pujante no país, né? Não é só a Raízen, nós temos vários, a gente sabe, né? Muitos players, e não só no estado de São Paulo, no país, em diversos locais, que muitos estão estudando. O que eu diria a grande mensagem? Eu acho que a gente precisa fazer esse mercado se desenvolver. Precisa crescer e dar o primeiro passo, porque os grandes players, eles movem, né, os menores, né, na redução do risco, né? Se esse grande está tomando a decisão de ir, vou também. Então, ele já fez muita conta lá, porque ele é grande, faz direitinho. Exatamente. Então, eu acho que assim, tem que assumir e a gente somar forças, como eu falei no começo, com os agentes. Então, quando a gente falou no estado do Rio de Janeiro, da gente garantir que vira o etanol, vou perder volume, mas vamos compensar, por exemplo, com o diesel da frota. A frota, ela circula. A frota não fica só no estado, em alguns casos ela anda de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Como é que os agentes, olhando estados e olhando de forma integrada, faz esse mercado se desenvolver? E grandes empresas como a gente são grandes alavancadores de dar o primeiro passo. É assim que eu vejo, olhar, entender de maneira mais ampla, não olhar individualmente, né? Eu acho que no caso, em particular, de concentrações, no Rio de Janeiro também tem de resíduos de aterros, algum tipo de resíduo. RSU, sim. Exatamente. Como é que você olha um pouco mais amplo do que apenas aquele, para que as tomadas de decisão que você for fazer, por exemplo, com uma distribuidora, né, vai pedir para a Natos de ir lá à rede, como é que ela consegue ampliar a visão dela daquela infraestrutura, não somente olhando a planta, mas olhando o que ela impacta. Então, eu acredito nisso muito. Rio de Janeiro com São Paulo, todo mundo junto, porque no final a gente está desenvolvendo o mercado de forma mais ampla. Você cresce como cluster, você cresce. Eu brinco assim. Não é uma competição Rio-São Paulo, não é. Isso a gente tem tanto sozinho para avançar que a gente não precisa pensar nesse tipo de competição. Exatamente. Eu comento sempre assim: você quer disputar o mercado de 500 mil metros cúbicos por dia, ou você quer desenvolver o mercado de 10 milhões e pegar uma parcela significativa? Eu não tenho dúvida que eu estou na segunda opção, né? Que a gente ganhar escala, aprender, desenvolver de forma geral esse mercado e estar melhor preparado, né? É assim que foi feito em diversos produtos que se faz em qualquer lugar. Quanto mais gente fazendo, mais gente aprendendo, mais gente discutindo, mais a gente evolui, melhor a gente fica, mais competitivo e assim vai. Então, a espiral positiva, é assim que eu acredito. E eu aqui em particular, né, sou uma apaixonada por esse segmento, estou aqui há menos tempo, mas é muito interessante, porque tirar valor de um resíduo que a gente, né, simplesmente está lá o resíduo, você ia ter que tratar, inclusive com custo em muitos casos, né? RSU é um exemplo que você tem custo para aquela destinação e você não é só o custo, você vai reduzir o custo e tirar valor, né? E descarbonizar. Ter um olhar mais holístico. amplo Exatamente. dessa história. Exatamente. Não vamos olhar pontualmente.
olha quais são as outras vantagens que, de repente, você está travado sem saber que ação de sustentabilidade na organização você consegue fazer. JCI, a Johnson Control, determinou que os veículos só vão rodar a álcool, a etanol. Pronto, ela deu um passo no que nada mudava para ela. Ela falou, abastecer o carro é com etanol. Bruta ação. Mas você sabe uma coisa interessante, essa questão de cada um tem que fazer o seu papel, né? Assim como as empresas, né, a gente representa empresas e elas, né, os empresários têm que investir, dar o primeiro passo, a gente como cidadão, se você tem um carro etanol flex, por que você abastece a gasolina quando um pouquinho mais barato, né? Você tem vamos criar um incentivo para desenvolver o etanol. Eu vou mudar para carro elétrico. Amigo, é tão mais barato. Exatamente. Né? Você botar o etanol no seu carro e uma pluralidade de opções que você tem. Exatamente. Então, assim, eu vejo um pouco desse... Tanto as indústrias como nós, né? O que está aí disponível? Como é que eu trago o melhor valor? Não, já temos postos, já temos... Né? Faz sentido, ok. Então, vamos abastecer aqui, independente do alternativo, que vai ser um pouquinho... Né? Às vezes, muito pouco. É irrelevante em muitos casos. Né? E aí você gera esse movimento, você vai ter, né? O mercado vai crescer e assim vai. Você vai criar uma espiral e no final volta como competitividade com preço, né? Em algum momento mais barato, porque você tem mais disponibilidade, você vai cair preço. Né? Sim, a gente fala, né, o Gabriel, da questão da poluição. Ah, não, agora os ônibus são Euro 6. Ótimo, mas se fosse a GNV, teria muito menos particulado do que tem até mesmo o Euro 6. Por que nós estamos comprando frota quando você tem uma estrutura toda montada? E aí, nessa hora, falando de Rio de Janeiro, por que nós estamos escolhendo o Euro 6? Eu não entendi. E a gente está falando do derretimento das calotas polares. Tá ótimo, o discurso não se conecta com a realidade. Um veículo pesado, para ele estar adequado ao Euro 6, né, só para quem não souber, né, estamos falando aqui, são regulamentações de emissões que determinam padrões técnicos de emissão de poluentes de veículos pesados, né, caminhões e ônibus. Então, esse padrão europeu, Euro 6, ele já determina níveis de emissões muito mais baixos. E conforme vai avançando, é isso, você vai sempre reduzindo as emissões e apertando. Mas o problema, Ricardo, assim, não é o Euro 6. O problema é o que eu chamo de Euro 0, que é o caminhão, que é o ônibus com 10, 15, 20 anos e outros aí com muito mais, né? A gente vê alguns caminhões com 50 anos rodando. Né? Quando a gente vê um caminhão, principalmente na rua, na estrada, com aquela fumaça preta, aquilo ali é óleo diesel, é combustível que o sujeito comprou, pagou, e ele está jogando fora, está saindo pelo escapamento, porque ele não foi queimado corretamente. Então, é energia que ele pagou e que ele está desperdiçando, está saindo pelo escapamento. E não só isso, está indo direto para os pulmões das populações, geralmente são as populações que estão morando ali nas imediações das estradas, das vias, né, enfim, de grande trânsito, como é o caso aqui da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, são exatamente essas populações que estão sendo mais afetadas. Né? Então, esse é o grande problema que a gente tem que atacar. Não é o caminhão e o ônibus mais moderno, do último tipo, não. É toda essa frota que a gente tem de veículos pesados antigos que são extremamente ineficientes do ponto de vista energético, e o outro lado da moeda é que essa ineficiência energética se traduz numa ineficiência ambiental por conta da poluição que eles estão causando, não só de gases de efeito estufa e aquecimento global, mas fundamentalmente por conta das emissões de poluentes locais, material particulado, NOx, etc, etc. Então, acho que essa mudança, e aí você levantou o ponto da política, ou seja, quais são realmente os candidatos que hoje estão trazendo propostas de uma transição energética. Lembrando, uma transição energética que seja baseada na descarbonização, que seja baseada na segurança e que seja baseada
na acessibilidade. Não adianta ser uma transição energética para a Zona Sul. Quem mora na Zona Sul pode comprar o seu carro elétrico maravilhoso, bem bom, e esquecer da onde que vem aquela bateria, quanto que se gastou de vidas humanas para extrair aqueles metais lá na Ásia e o que você vai fazer com essa bateria depois do fim da vida. Mas isso você varre para debaixo do tapete, você não está enxergando, né? Então, quem são os políticos que estão trazendo essas propostas e essas pautas de uma transição energética efetivamente sustentável? Eu acho que esse que é o ponto. Viável, né, Gabriel? Faz parte, a viabilidade faz parte, né? E é isso. Os biocombustíveis, o aproveitamento dos resíduos, a economia circular, tudo isso que a Débora tem comentado para a gente. E, de novo, é óbvio que isso é viável tecnicamente, a gente sabe porque estão aí os projetos, mas é óbvio que isso é viável economicamente, senão a Raízen não estaria investindo nisso. Você sabe que o Rebuse vai fazer um evento importante pela ANTC e pelo nosso Conselho de Logística, exatamente como desdobramento daquela conversa que nós tivemos, já oriundo dessa motivação, vamos trocar todos os ônibus para ônibus elétricos, e prioritariamente na praia, nas vias próximas ao mar. Tem mais dissipação. E o interior da própria cidade, que tem menos... E ali são as populações vulneráveis, né? Esse é que é o problema. O problema é a Avenida Brasil, né? O problema é a Dutra. O problema é o Washington Luiz. Quer dizer, você tem ali aquelas populações vulneráveis que elas estão sendo bombardeadas dia e noite com esses poluentes. Laudelino, está vendo como é que o jurídico tem uma importância muito grande para a gente trazer até sugestões. Nós temos 25 think tanks aqui, 25 conselhos empresariais, um é o Conselho de Energia. Eu sempre tenho dito que o Conselho de Assuntos Jurídicos ele deve estar na base de todos os conselhos, porque agora há pouco estavam falando que tudo na vida é processo. Quando eu falo em processo, eu fico feliz. Porque na vida, a vida é binária, é sim ou não. Toda vez que você sai dessa condição binária do processo, que é cartesiano, você acaba entrando por caminhos e dá uma volta ao mundo para voltar onde você tinha que ter ido. Então você tem razão nisso. Obviamente que o olhar jurídico está na base e na matriz de todo o pensamento. Até uma piadinha engraçada sobre isso, que o médico discutia com o engenheiro e também com o advogado qual foi a primeira profissão, primeira atividade importante. E logo o arquiteto falou, bom, isso aí é fácil. A criação do mundo é uma grande obra de arquitetura. Esse pegou pesado, porque eu estava pensando na Eva, que foi um ato cirúrgico, o médico já foi logo se defendendo ali, então o advogado concluiu. Não é a criação do mundo, não é a arquitetura na medicina. Antes de tudo era o caos. Laudelino, a gente precisa de você para que a gente saia desse caos e torne o Brasil um dos países mais desenvolvidos do mundo. Contem comigo. Bacana. Mas olha, para mim aqui, eu estava relutante de sentar aqui, preocupado, e continuo, mas foi um aprendizado aqui fantástico. Não só técnica da bioenergia, álcool, etanol, tal, não sei o quê, mas é que no fundo está tudo dentro do mesmo conceito, de que é energia. Não sei o que vai ser do carro elétrico. Eu acho que vai ter o seu desenvolvimento, as baterias vão encontrar uma solução para o seu resíduo, e tudo caminha assim. Mas eu quero estar nesse processo aí com um olhar jurídico. Sei que eu falei pouco aqui, pouco dei sugestões, mas a preocupação de não acabar desviando o rumo principal da conversa, que o eixo principal da conversa são as excelências aí que conhecem bem o assunto, né?
Mas estou aqui, sempre à disposição. Eu volto a fazer aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. No que a associação comercial pode ajudar nesse contexto? Porque a associação tem muita força na Câmara Legislativa. Sim. Pode ser que surja. Não, olha, tem uma necessidade aqui, nós estamos encontrando um obstáculo assim, um assado, cozido, traz para cá. É a casa do empresário. Aqui é o Barão de Mauá, que é o grande... Eu acho que pela força que vocês têm aqui, o acesso, né, ao empresariado, né, eu vejo assim, ter um canal de conexão entre os agentes. Para mim, esse é o fator determinante, porque tudo de perto, quando você está muito de perto e entende o outro lado, você vai compreender o posicionamento, né, de um ou de outro. Então, acho que a associação, sem dúvida, que né, colocar os agentes, entender as dores, as questões e aproximar, e a partir de uma discussão estruturada e aberta, né, aí acionar para fora, né, acionar legislativo, seja o que for. Né, porque, no final, a gente precisa sempre, qualquer tipo de coisa nova, acho que é meio natural, a gente tem que amadurecer o que a gente acha. Né? Porque, às vezes, você diz, não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece muito. Eu não tenho muito claro o que eu... Né? Mas eu, por exemplo, quero desenvolver o biometano, tá bom. Aí você tem uma opinião, eu tenho outra. Aí a gente discute, sai daqui hoje. Aí você fala, e aí? Às vezes você não chegou em nenhuma conclusão, mas você vai refletir, assim como você, assim todos, e na próxima discussão a gente vai estar mais maduro para aquilo. E aí você vai azeitando o tema. Então, acho que passar por essa jornada né, nesses temas e entendendo as dores, o empresariado, seja no incentivo, seja nos medos de cada um, e cada um está aberto a ouvir, entender, buscar soluções, acho que é um fator determinante, que, sem dúvida que... e eu acho que esse canal, né, esse próprio podcast de vocês, acho que eu queria dar um parabéns aqui, porque eu acho que é uma iniciativa excelente, que é uma postura propositiva de trazer os temas e colocar as pessoas para discutir. Né? Exato. Débora, falar por falar, tem um monte de gente falando, o que a gente quer é entender como que a gente colabora nesse processo. Ou nós vamos ser agentes dessa transformação, ou fica em casa assistindo televisão, sei lá, jogando dama, xadrez, qualquer coisa assim, né? Bom, você que está assistindo a gente, vem para cá. Vamos juntos participar desse processo de transformação. Você sozinho, a sua empresa sozinha não transforma o mundo, mas o grupo sim faz esse processo e vai transformar. Então vai lá, se inscreve no canal, aperta no sininho para você ser avisado que nós não somos muitos. Mas a turma aqui é bem competente, né, Gabriel, né, Débora? E bem empenhada nesse processo de transformação. Então, obrigadíssimo. Eu que agradeço. Muito Foi legal. Ótimo, muito bom. E obrigado, Débora. Fantástico, cara. Imagina, Olha, eu realmente, agradeço. parabéns a todos. Não, obrigado a todos vocês, que super abertos, foi excelente, foi bem gostoso. Legal, obrigado, Show de pessoal. bola.